Qual é o estilo de vinho que mais lhe agrada? Um vinho branco fresco e aromático, um tinto encorpado ou um rosé delicado? Talvez não saiba ao certo, isso é muito mais comum do que possa imaginar. Para definirmos o perfil de vinho que preferimos, é importante provar diferentes estilos para ficarmos a saber qual agrada mais os nossos sentidos. Pode parecer uma tarefa fácil, mas a verdade é que com tantos perfis de vinho distintos, com diversas castas, de diferentes países e regiões, acaba por ser uma missão quase impossível. Por isso, é comum demorarmos anos até encontrarmos o estilo ou o estilo de vinhos que nos enchem as medidas. É frequente ouvir dizer que não se gosta de um determinado tipo de vinho ou porque é pesado, muito ácido, muito doce ou muito alcoólico. Se conseguir identificar as características que menos aprecia num vinho, será mais fácil de chegar ao seu género de vinho preferidos. Um dos caminhos que pode seguir, para além de fazer muitas provas, é o de dividir os vinhos por tipologias: branco, tinto, rosé, espumante, vinho licoroso, e de seguida dar mais atenção àquele tipo de vinho que à partida mais gosta. Depois, volta a fazer uma nova divisão e focar-se nos estilos de vinho dentro de cada tipologia. Focando-nos nos vinhos tranquilos, ou seja, vinhos sem gás e não licorosos, por exemplo, se à partida preferir os vinhos brancos, pode dividi-los em 3 grandes grupos: os vinhos brancos leves, de corpo médio e encorpados. Depois explore um pouco o perfil de cada um destes vinhos, assim como o tipo de comida que combina bem com cada um deles, pois pode ajudar a identificar qual o seu género de vinho preferido. Os vinhos brancos leves habitualmente são bastante aromáticos, apresentam boa acidez e baixo teor alcoólico. São uma excelente companhia para pratos frescos com ingredientes do mar ou simplesmente como aperitivo. Os vinhos brancos de corpo médio, à partida, são um pouco mais complexos que os anteriores. Nesta categoria vai encontrar uma maior diversidade de vinhos, pelo que a tarefa de escolher qual o seu vinho favorito pode ser um pouco mais difícil. Ainda assim, são excelentes opções para acompanhar pratos de peixe, marisco ou carnes brancas. Por último, temos os brancos encorpados, os mais complexos de todos os brancos, que à partida passaram por uma maturação em barrica de madeira, serão os mais gastronómicos e mais difíceis de desvendar. No entanto, serão excelentes opções para pratos de peixe bastante intensos ou carnes brancas com algum exotismo. Se a sua preferência recair nos vinhos tintos, pode fazer exatamente o mesmo exercício e dividi-los nas 3 mesmas categorias: vinhos tintos leves, de corpo médio e encorpados. Neste caso, deve ter em atenção a presença de taninos e o seu efeito, para além da eventual presença das características provenientes da madeira, para o caso dos vinhos que tenham feito uma maturação em barrica. Para saber mais sobre taninos, pode ver o episódio do Wine Expert sobre este tema. Se for o vinho rosé, aquele que à partida mais gosta, aqui pode ter a tarefa facilitada, pois teremos uma menor diversidade de vinhos. Pode apenas fazer 2 divisões: os vinhos rosé leves e os vinhos rosé encorpados. Os vinhos rosé leves habitualmente apresentam uma cor clara, são bastante delicados, bastante aromáticos e com boa acidez. Por outro lado, os vinhos rosé encorpados apresentam normalmente uma cor mais escura, maior textura e maior teor alcoólico. Outra técnica que pode utilizar é ir provando vinhos monovarietais, com apenas uma casta, e tentar encontrar aquela casta que apresenta as características que mais lhe agradam. No entanto, vai deixar de lado muitos e muitos bons vinhos feitos com várias castas, mas pode ser um princípio. Para além das divisões já mencionadas, importa relembrar que o momento de consumo do vinho, assim como a comida que o pode acompanhar, a predisposição para provar um determinado tipo de vinho num determinado momento, assim como a companhia, são fatores que também podem influenciar largamente a percepção com a qual ficamos de um vinho, mesmo que de forma inconsciente. No longo caminho de tentarmos encontrar o nosso estilo ou estilos de vinho, pois pode ser mais do que um, é preciso ter em conta que também o nosso gosto vai alterando com o tempo. Podemos ficar a adorar um sabor do qual não gostávamos nada, como acontece muitas vezes com a comida, ou até deixar de gostar de um determinado tipo de vinho ou casta.
Por isso, não deixe de dar mais uma oportunidade àquele vinho que provou pela primeira vez e não gostou, mas pode ser que numa segunda prova o surpreenda. Vá experimentando diferentes estilos de vinho até encontrar o seu preferido e pelo caminho, abra os sentidos.